Olá, então, pessoal, vamos reiniciando aqui o RS em Pauta esta semana com esta belíssima canção aí que surgiu nas redes sociais neste tempo de confinamento, de isolamento social de coronavírus. É a música da Bruna N, uma cantora cearense que nos brinda aí com esse lindo clipe. No final do programa hoje, a gente vai deixar ele rodando todo aqui para vocês. Por enquanto, eu vou trazer algumas informações que é aquela nossa realidade improvável do coronavírus, né? Vamos trazer os números aqui, que aumentaram bastante desde quinta-feira, quando nós fizemos a nossa última live. No mundo, atualmente, são 1.863.406 pessoas infectadas, 115.225 mortes. E no Brasil, 22.318 pessoas infectadas, 1.230 mortes. O Brasil continua na 14ª posição entre os países que têm maior número de infectados, e número de mortes também é bem próximo, embora a relação não seja direta em número de infectados com números de mortes. Tem países que têm mais infectados e menos mortes, e também é o contrário. A gente pode falar sobre isso também agora durante a nossa live. Aqui no Rio Grande do Sul, 664 infectados, até o momento, 16 mortes. Em Porto Alegre, 311 infectados e 6 mortes. Enfim, esse é o coronavírus, é o tema que, mais uma vez, está aqui conosco para debater. Então, eu trago para esta live de hoje, além da presença do LAC, Luiz Augusto Kern, que é o nosso jornalista, comentarista de política, que vai nos acompanhar novamente. Tudo bem, LAC? Então vamos abrir agora os microfones, isso sempre faz parte. Tudo bem, bom dia, tudo tranquilo. E também o nosso convidado especial de hoje, que está participando com a gente, que tem uma visão bastante ampla, né, sobre essa questão da vida no planeta, é o presidente da GAPAM, biólogo e arquiteto Francisco Milanês. Bem-vindo, Milanês. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Bom dia, Milanês, tudo bem? Tudo tranquilo. Prazer é todo nosso. Hoje, tranquilo até demais. É verdade. Em casa. Aparentemente é tranquilo, né? Lá que eu queria hoje começar, se tu não te importa, com a tua leitura do nosso cenário político, porque a gente continua, né, com esse enfrentamento aí, presidente... Continuamos. E ministro da Saúde, que não se acertam, inclusive, aparentemente, pelo menos do meu modo de ver, eles estão se enfrentando cada vez mais. Mas eu queria a tua leitura mais profunda sobre isso aí. Olha, eu tenho dois grandes assuntos. O primeiro assunto é esse do Mandetta e Bolsonaro, né? E o segundo assunto é a ajuda emergencial aos estados, que iria ser votada na sexta-feira e travou. Mas esse assunto eu vou tratar mais adiante, quando a gente conversar um pouco mais. Agora eu vou tratar desse assunto vou fixar no Mandetta e Bolsonaro, né? A mídia sempre tende a equivaler duas pessoas, né? Dois opositores, um aqui e outro ali. E aí diz que há uma polêmica e que um está confrontando o outro. Na minha visão, só tem uma situação. É o Bolsonaro não querendo cumprir as determinações da Organização Mundial da Saúde e adotadas pela ciência e pelo Ministério da Saúde, né? E o Mandetta tentando se equilibrar nessa situação. Ele é funcionário do Bolsonaro, ele foi indicado pelo Bolsonaro, né? E o Bolsonaro continua fazendo papagaiada, agora foi às ruas ontem de novo, se reuniu com evangélicos e disse que o vírus já está indo embora, o que é evidentemente uma falsidade, é uma mentira, ainda não chegamos no pico. E eu acho que essa semana é a semana definitiva que se resolve essa questão do Mandetta e Bolsonaro. Bolsonaro não pode sofrer impeachment ainda, não há as condições para isso, embora ele já merecesse, o país precisa se livrar dele, né, mas ainda não tem as condições políticas. E o Mandetta deve ser defenestrado do governo nessa semana. Aí vai assumir o Osmar Terra, chamado por alguns de Osmar Terra Plana. E aí a coisa vai degringolar, vai todo mundo ser liberado para sair e as UTIs vão explodir. Então, essa eu acho que é a semana definitiva. Acho que o Mandetta não segura mais ficar lá, além dessa semana. Olha,
Vamos ver isso aí, tu tens acertado bem nas tuas análises lá aqui, e realmente a coisa tá, o conflito entre eles está mais íngreme, né? Está bem mais forte agora, a gente tem percebido, e realmente, né, o Mandetta é a ponta mais fraca nesse sentido, porque o Bolsonaro, como ele sempre diz, ele tem a caneta na mão, e ele tem a caneta na mão. Ele é o presidente, né? Ele foi eleito, né? E sabe que eu tenho recebido algumas notícias muito lamentáveis, inclusive algumas eu dou retorno com conversas de pessoas que me mandam links de jornais e que fazem matérias como se fossem neutras, que são matérias totalmente opinativas, né, com dados contestáveis, mas que divulgam para a população como se fossem matérias, com ponto e contraponto, matérias informativas. Isso é uma coisa que eu quero que a gente converse aqui uma hora, lá, que é sobre essas questões de como funciona o jornalismo. O que é informação e o que é opinião? Quando eu estou dando uma informação, que é, por exemplo, a leitura dos dados que eu fiz inicialmente, só para os nossos ouvintes aqui, espectadores, terem uma ideia, informação é isso, os dados que eu li inicialmente. Agora, opinião é quando eu disser que eu acho alguma coisa. Sim. Ok, mas se isso ficar bem claro, todo mundo tem direito à opinião. Agora, o problema no jornalismo existe é quando a gente mistura a opinião como se fosse uma informação verídica. Eu acho que esse assunto a gente pode tratar bastante aqui. Esses tempos, um vizinho que é uma pessoa de nível superior, servidor público que ocupou um cargo importante, ele perguntou para mim, quer dizer que opinião e informação não é a mesma coisa? Aí eu disse para ele, mas é óbvio que não é. Opinião é aquilo que tu imagina ser a verdade, a leitura que tu fazes sobre alguma coisa. Por exemplo, essa parada que todos estamos 30 dias vai ser boa para o Grêmio e não vai ser boa para o Inter, ou vai ser boa para o Inter e não vai ser para o Grêmio, isso é uma opinião, né? Eu acho que é bom para um e não é bom para o outro, né? Agora, o fato, né? Os dois clubes estão parados, isso é um fato. Né? Então, opinião e notícia, informação são coisas diversas. É que hoje em dia todo mundo resolveu ter opinião e achar que a opinião é o que é o relevante. Às vezes as opiniões são grandes bobagens. E é nesse sentido, né, Lac, que a gente no jornalismo procura sempre, quando traz uma opinião, e aí tem uma diferença entre opiniões. Todos nós temos direito à opinião. Todos os moradores da Terra. Até quem tem 1 ano tem direito a opinar chorando, se for caso. Sim, exatamente. Ou dando risada. Mas, assim, no jornalismo a gente busca trazer opiniões diferenciadas, que são opiniões de profissionais. É claro que um profissional ou profissionais de uma determinada área, eles têm uma opinião muito mais embasada tecnicamente do que uma opinião, inclusive nossa, de jornalistas. Nós fazemos uma leitura, né, acompanhando tudo de uma forma geral, principalmente dentro de uma determinada área, como tu faz de forma exemplar na área política, que tu acompanha há décadas. Então tu faz uma opinião embasada jornalisticamente sobre isso. Da mesma forma como às vezes a gente traz aqui cientistas sociais que estudam isso e têm opiniões também técnicas embasadas sobre essa questão. Nesse sentido, é que a gente convidou aqui o Francisco Milanês e que ele vem com a gente nessa live porque ele divulgou há uma ou 2 semanas, né, Milanês, uma opinião, mas sobre essa questão do coronavírus. Mas uma opinião de quem? De um biólogo de formação, então tem formação para isso, mestre, doutorando na área de complexidade da ciência, e também uma pessoa que tem mais de 40 anos de vivência na causa ambiental, ou seja, recebendo informações, passando informações, debatendo esses assuntos, deglutindo isso de forma muito ampla durante mais de 40 anos. É opinião, que o Milanês divulgou no vídeo, no meu caso, na minha opinião, é uma opinião, mas é uma opinião muito embasada. E é nisso, Milanês, que eu queria te trazer para cá, para que tu falasse sobre aquilo que tu comentaste naquele vídeo, sobre a tua opinião sobre o coronavírus, sobre esse momento que nós estamos vivendo, que em determinado ponto do que eu percebi daquele teu comentário, tu vai ao encontro do que disse o Átila Itamarino, que também é um biólogo, um pesquisador, e que ganhou muita relevância na nossa mídia nos últimos dias, né? Inclusive foi chamado para um programa de nível nacional e tudo. Mas a tua fala, ela tem 2 pontos diferentes. Um ponto mais relacionado à questão da biologia e um ponto mais relacionado à vivência, à convivialidade das pessoas. Então eu queria que tu comentasse para os nossos ouvintes que ainda não ouviram o teu áudio, o que tu falaste lá naquele teu vídeo, e comentasse mais sobre isso um pouquinho.
Bom, em primeiro lugar, prazer estar com vocês, né? Enorme, e mais ainda poder conversar com as pessoas aí que seguem vocês. Eu procurei falar sobre coisas que não eram ditas sobre o coronavírus e também comentei as ditas, né? Então, em primeiro lugar, o que é dito é uma questão de administração epidemiológica. É muito importante ficar em casa, fique bem claro, né? É muito importante a restrição das pessoas para controlar, administrar a epidemiologia. O que é administrar a epidemiologia? É fazer com que a nossa estrutura de atendimento de saúde possa dar conta de toda a população quando ela adoecer. Não ficar ninguém sem tratamento e não acontecer como aconteceu na Itália, de pessoas terem que morrer sem tratamento. Isso é uma coisa. Isso é o que é falado 24 horas por dia, acho eu até que exageradamente, porque aí vamos entrar no que não é falado, né? Exageradamente por quê? Porque está se criando uma verdadeira neurose. Uma coisa é eu ficar em casa, outra coisa é eu ficar em casa assistindo 24 horas por dia de quantos morreram mais, quantos morreram menos, etc. E palpites de gente que muitas vezes não são nem muito inteligentes, né? A despeito de ter formação, porque essa coisa de formação, eu trabalho com pesquisa na área da saúde, né? E vejo pessoas formadas técnicos em saúde, excelentes técnicos, talvez os melhores do Brasil, mas que nunca se dedicaram muito a essa área maior, epidemiológica ou coisa assim. Por outro lado, então, o que eu falei que não era dito, que eu acho muito importante, é que para cuidar dos outros, a questão do uso de máscara na rua e tudo mais, tudo isso é dito, sobredito e é tudo verdadeiro. Não é dito que todos vamos adoecer, que um vírus não há como evitar um contato com o vírus, porque o vírus ele é até, claro, se fosse um vírus que não fosse contagioso pelo ar, talvez, mas um vírus que se contagia pelo ar não vai evitar. Então, por que se está fazendo toda essa restrição? Como eu disse, para administrar a famosa curva, né? Achatar a curva para que todo mundo tenha leito de hospital e respirador se precisar. Então, o que acontece? Nós vamos adoecer mais dia, menos dia. O que fará a diferença? E é isso que eu fico um pouco chateado, e foi a razão do meu vídeo, que ninguém fala, é o que vai fazer diferença, é o teu estado de imunidade. Aí diz, mas as pessoas de risco... Bom, as pessoas de risco podem administrar seu estado de imunidade também. Elas podem, por exemplo, se ela está doente de cama, tomar sol, por exemplo, para ter vitamina D3, que é muito importante para o sistema imuno. Ela pode tomar vitamina C, que é importante, antioxidante também, que de forma indireta influi no sistema imuno, porque os radicais livres de vários elementos que nós comemos, porcarias de alimentação, eles atacam o nosso sistema imune. E a vitamina C combate esses radicais livres. Então, tem várias coisas que pode fazer, e é isso que eu estou interessado. As pessoas precisam se alimentar bem. Basicamente, alimentar bem seria comer alimentos orgânicos o menos processados possível, ou seja, feito em casa. Isso seria a alimentação perfeita. Por que orgânicos? Porque eles não têm agrotóxico, porque o agrotóxico agride o sistema imunológico, além de nos intoxicar e criar doenças, ele agride o sistema imunológico. Portanto, gasta o sistema imunológico, eu tenho que guardar para o vírus. Qual é o ideal para que todas as pessoas possam receber o vírus e ele não passar de um pequeno incômodo, né? É estar com o sistema imunológico muito bom. Então, quem não pode tomar sol? Bom, mas o cara está num lugar que não pode. Bom, aí ele pode tomar vitamina D3 administrada oral, venosa ou como for. Depende aí do médico. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas tinham que estar se alimentando, as pessoas tinham que tomar sol numa janela, com vidro aberto, obviamente, porque senão filtra o sol. Todas as pessoas podem fazer, não precisa sair de casa. Às vezes no pátio, sei lá, milhões de formas. Isso é muito importante, porque nós vamos entrar no inverno, redução da inclinação solar e, portanto, da incidência de sol. Cada vez precisa mais sol para manter o nosso nível de vitamina D3, que é muito ligado ao sistema imunológico. Bom, outra coisa é o outro lado. A água
de qualidade. Então, tomar água de qualidade é muito importante, porque quando a gente toma coisas contaminadas, elas atacam o nosso sistema imunológico. Então, uma água limpa, excelente. A água está mais limpa agora, porque com o ser humano diminuiu a poluição, o mundo inteiro, a água está mais limpa, nós estamos vendo isso. E o ar é uma coisa importantíssima de respirar um ar puro. Qual é a outra coisa? Exercício moderado. Porque se a gente... Peraí, acho que travou um pouquinho a tua câmera aí, Milanês. Alô? Alô, Milanês, tá me ouvindo? Lá que tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Estava ouvindo Tá. o Milanês também, excelentes informações do Milanês, abordagem bem direta, objetiva e até mesmo diferenciada, porque eu tenho ouvido, por ser jornalista, passo ouvindo muito rádio, televisão, internet o tempo todo, né? E tem que me policiar para largar um pouco as mídias, né? Mas eu não tenho ouvido muito falar nesse aspecto que ele está falando aí, das pessoas se protegerem de uma outra forma, cuidando da sua alimentação, cuidando do seu aspecto emocional também, que ele deverá abordar logo a seguir, né? Cuidando dos exercícios moderados e tomando sol. O sol eu sei que é importante, mas eu acho que a maior parte das pessoas não tem essa noção de quanto o sol é relevante. E essa informação que ele está nos trazendo é extremamente importante para que seja disseminada entre a população. Ainda estamos no outono e o sol começa, como ele mesmo falou, a declinar um pouquinho sua presença, sua força. Amanhã, terça-feira, teremos chuva e nuvens já começam a tomar conta. Então é essencial que as pessoas peguem o maior sol possível que puder, a maior quantidade de sol. Momento meteorologia agora do RS em Pauta, né, Lac? Como? Momento meteorologia agora do RS. Meteorologia não. Hoje em dia, com os mecanismos que nós temos nos celulares, nós acompanhamos o tempo meteorológico o tempo inteiro, o tempo físico, contagem dos minutos, né? Claro, que só uma... Voltando ao Milanês. Enquanto o Milanês volta. Eu queria aproveitar, Milanês, já que tu conseguiu retornar aí com a gente, para te partir da tua fala, mas a partir já desse comentário aqui da Patrícia Helena Rufino, que ela, nossa ouvinte, nos acompanha hoje pelo Facebook também, ela pergunta assim, mas o vírus foi dito não se espalha pelo ar. A gente pode comentar isso também, só aproveitando o momento para lembrar aqui aos nossos ouvintes que nós estamos transmitindo o RS em Pauta através do aplicativo da RS Rádio, que está disponível na loja Google Play para celulares e smartphones Android. Também estamos transmitindo através da página da RS Rádio no Facebook e do canal no YouTube. Lembre-se, se você está acompanhando pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para receber as notificações. Então, Milanês, o vírus se espalha pelo ar? Como é que essa questão? Bom, em primeiro lugar, eu só pediria, porque como eu perdi o sinal, eu não tenho noção onde é que eu parei. Aliás, onde é que vocês pararam de assistir, porque eu fiquei falando há algum tempo que eu não sabia se devia parar ou não. No sol. Na parte do sol. Certo. Bom, o vírus, uma coisa é se espalhar pelo ar estrito sensu, como ela se referiu, outra coisa é espalhar pelo ar por spray, que é pelo ar também. Então, o particulado, que é sólido, por exemplo, de uma poluição, que é a partícula sólida, não é os gases, se espalha pelo ar, né? Então, as gotículas spray da fala, da respiração, e etc., e levantadas do chão também, se espalham pelo ar. Então, ele se espalha pelo ar, mas não estrito sensu, não só ar. Ele precisa do meio aquoso ou alguma coisa, algo que se conhece até agora, né? Mas é fato isso. Então, tu tem razão, mas ainda assim é pelo ar. Eu estava falando que era necessidade do sol, não sei se chegou a ouvir que era necessidade também água de qualidade, e a água está muito melhor no mundo porque a poluição humana diminuiu, então nós estamos já com uma água de melhor qualidade, e o ar está muito melhor devido à diminuição da queima de produtos fósseis, né, gasolina, óleo, etc., e as cidades várias do mundo estão conhecendo o céu azul que não conheciam, São Paulo, por exemplo. Então, basicamente, alimentação, ar de qualidade, água de qualidade, exercício moderado, não demais para não estressar o sistema imunológico também, porque o excesso de exercício estressa o corpo, mas
a ausência de exercício, ficar só sentado o dia inteiro, é muito ruim, porque atrapalha a circulação sanguínea e a circulação linfática, ambas são do sistema imunológico, protetoras do corpo. Então, é necessário fazer exercício moderado. E a última coisa que eu ia falar, não cheguei a falar, era da questão muito importante, que é da mente. As pessoas, muitas estão sozinhas, então é importante que elas se comuniquem, façam como puderem, né? Via digital, ou, enfim, à distância, pela janela, mas é muito importante manter a sanidade mental e, para isso, uma das coisas que é estressante é ficar assistindo notícia de coronavírus o dia inteiro. Por isso que eu disse que não é sensato o exagero que está fazendo de informação. A gente tem que estar informado para saber as medidas, mas é muito mais importante que elas façam um exercício, que elas se alimentem bem, se concentrem na alimentação, para combater o coronavírus, que elas terão, e podem ter de uma forma muito mais suave ou terrível, né? Então, é muito mais sensato isso que elas passem o dia inteiro acumulando informações repetidas, porque é isso, né? O que faz a grande mídia aí é ficar repetindo o dia inteiro as mesmas coisas e, às vezes, bobagens. Então, o estresse mental, é isso que eu cheguei a dizer lá no vídeo, falei até de meditação e várias outras coisas. A leitura, boa leitura, uma leitura não é ler só sobre pandemia, mas é ler coisas bacanas, organizar a mente, pensar no que vai fazer depois, planejar o futuro, se adaptar a essas novidades, aprender novas formas de comunicação. Eu estou aprendendo a usar vários softwares desse para comunicação remota. Então, são várias coisas que podem nos deixar aprimorando, inclusive cursos online estão liberados por todas as universidades, aí tem curso do que imaginar, altíssima qualidade, a URGS, no Lumina tem cursos espetaculares, a USP, está tudo liberado aí. Então, aproveitar esse momento de formação e não ficar só encucando, porque encucar, as pessoas acabam, já me ligou gente muito inteligente, apavorado, que eu vou morrer, não é isso, né? Se a gente vai morrer, a gente não tem garantias, né? Pode morrer de várias outras coisas. A gente tem que tomar os cuidados e ficar tranquilo. E eu digo que o cuidado, isso voltando ao que eu disse no início, o cuidado mais importante que está se falando para a população é dela cuidar do seu sistema imunológico, se preparar para receber o vírus, porque vai receber mais dia, menos dia. Né? E Milanesa, Milanesa, eu queria justamente perguntar, me permite para o Milanesa, abordar esse aspecto. Todos irão pegar o vírus? Todos? Ou Sim. Em algum momento, a 80% ele para de se disseminar? Quando 80% da população brasileira estiver com o vírus, ele para de se disseminar? Não é isso. Isso é uma falsa impressão. É como eu compararia assim, ó, todos vão entrar em contato com o vírus. Não digo desenvolver a doença. Até porque tem pessoas que naturalmente são imunes, quer dizer, imunidade é uma coisa que tu desconhece, não, mas elas são tão resistentes, digamos, que elas nem notam e combatem, o sistema imune dela combate o vírus. Mas elas entrarão em contato, todos entrarão em contato, como todos entram com a influenza, com a H1N1, entendeu? Que todo mundo falou e tal, mas todo mundo entrou. Não tem como. Claro, uma pessoa que se fechar num abrigo antiaéreo com ar filtrado, não sei o que, talvez entre daqui a 10 anos, mas ela vai entrar. Né? O importante é que ela esteja, primeiro, não entre agora para não faltar hospital, caso ela adoeça, e ela esteja com o sistema imunológico, por isso ela não ficar encucando, enlouquecendo, e sim se divertindo, aproveitando para estudar, para cultivar amizades que a gente perdeu há anos, às vezes está tendo contato agora, né? E refazer o seu sistema social e fazer coisas que vão preparar ela para uma vida melhor depois de passar esse resguardo. Então, é muito importante, porque preparar só esse positivo na cabeça da pessoa já faz com que o sistema imunológico dela esteja melhor e quando ela entrar em contato com o vírus, seja de forma mais suave. Bem suave, pode ser até imperceptível. Vamos dar aqui boa tarde para a Lia Rocha também, que entrou agora e está nos assistindo. E só para responder, o que eles estão dizendo, na verdade, dos 80%, é o seguinte: quando chega 80%, oficialmente, das pessoas pegaram, todo mundo já pegou. Entende? Então, 20% nem notou que
que pegou, né? Não existe essa... É um número que a gente sabe assim, ó, quando 80% oficialmente entrou em contato, na verdade, acabou o problema, porque está todo mundo mais ou menos com alguma resistência. É o que o pessoal tem falado das subnotificações, né, Milanês, também. Isso. Por exemplo, eu acho que se nós todos tivéssemos feito o teste, quantos de nós talvez já não estivesse liberado, né? Claro. Porque talvez já pegamos, já superamos e a gente nem está sabendo. Os lugares, os orientais, especialmente, são muito organizados, né? Que estão fazendo testagem alta, eles têm uma percentagem de adoecimento muito mais baixa, porque, na verdade, talvez seja igual à nossa. Mas só que a diferença é que eles sabem que as pessoas já estão contaminadas, porque eles fizeram teste e nós não. E nós não temos teste nem para as pessoas que estão doentes, não é suficiente no Brasil a quantidade de teste. Então, é uma situação ruim isso, né? Mas, como eu digo, teste não muda a saúde da pessoa. Não muda se ele vai morrer ou se ele vai ter um pequeno problema com o vírus, entendeu? O que muda? A imunidade. Então, vamos cuidar dela. Muito bem, muito bem. Puxamos esse assunto dos alimentos saudáveis, alimentos agroecológicos, né, que são produzidos sem venenos, produzidos direto pelas famílias. Inclusive, eu sempre falo aqui no programa também das minhas idas ali na feira orgânica. Aí eu vou aqui nessa da José do Patrocínio? Não, José Bonifácio. José Bonifácio, né? Perto do Colégio Militar aqui em Porto Alegre, mas tem outras também em Porto Alegre. São momentos muito interessantes, porque além de comprar o alimento sem venenos, a gente consegue conversar com quem produz esses alimentos, recebem muitas dicas, inclusive dicas de preparo, dicas de vitaminas, enfim, muitas dicas, e aprende muito com eles. É um momento social muito interessante, além da compra do alimento em si, né, de estar levando para casa um alimento saudável, essa convivência social com eles é algo muito bacana. Mas, Lac, olha só, eu queria comentar contigo de novo, aproveitar a tua participação aqui, porque assim, ó, continua aquela discussão, o que é mais importante, se é a saúde, se é a economia, se nós vamos perder muitos empregos, além do subemprego que que a gente já estava tendo, ou seja, o emprego sem carteira assinada, aquela história que no Brasil já existia, nós não podemos esquecer disso, não foi só por causa da pandemia, essa do coronavírus, que a falta de emprego começou a acontecer, não, ela já vinha acontecendo no Brasil. Sim. Mas também tem aquelas outras questões que, do ponto de vista político, para juntar com as fake news que seguem por aí e das pressões que vêm de um lado ou de outro, vamos dizer agora o lado do ministro e o lado do presidente, né? Mas o lado do ministro, junto com vários outros governadores, e vários médicos e vários especialistas, e o lado do presidente meio que isolado. Ele, bom, tem aquela claque diária do presidente lá no palácio que ele recebe, que aplaudem o presidente, mas isso é uma coisa bastante normal, a meu ver, esse pessoal mal informado, né, aplaudir o presidente. Bom, o que o presidente está devendo ainda para nós? As provas que ele ficou de apresentar sobre as fraudes da eleição, até agora, não apresentou ainda. Assim como ele não quis apresentar o resultado do exame dele, Lac, ele não quer apresentar as provas de que teve fraude nas eleições. Outro detalhe, para te entregar a palavra, o partido do presidente não avança. O que está acontecendo? O partido do presidente cortou aqui, eu não ouvi. O partido do presidente, a coleta de assinaturas para ele criar o partido dele não tem avançado. Ele não está com essa força toda, essa influência, como aparece nas mídias sociais da família Bolsonaro. O que tu enxerga disso? Sim, é inegável que, desde que assumiu a presidência, há um ano e pouco atrás, Bolsonaro vem perdendo prestígio internacional total. Ele é considerado, em muitos lugares, um louco, um palhaço, um inútil governando o país. No Brasil, ele ainda mantinha alguma perspectiva de apoios maiores, mas agora, com essa situação do coronavírus, Bolsonaro naufragou total. Está lá na base dele de 25% a 30%, que é a mesma histórica que o PT também teve ao longo de décadas. Então, Bolsonaro já não é mais aquele candidato favorito, aquele candidato que ganha qualquer eleição, ele perdeu total o apoio, porque ele tem mostrado falta de condições de governar. Ele precisava ter visão lúcida, nesse momento, sobre o enfrentamento do coronavírus, ter visão lúcida sobre a economia, ajudar os estados e os municípios a receberem verbas para poder
dar continuidade à economia local quando terminar essa ilusão que todos nós estamos, esse isolamento que é necessário. Mas Bolsonaro passa o tempo todo fazendo brincadeiras, dizendo bobagens e pensando na sua reeleição. A reeleição é lá em 2022 e ela, vou usar uma expressão popular, né? A reeleição do Bolsonaro já foi para o saco. O Bolsonaro não se elege mais para nada. Vai disputar a eleição, vai ter uma votação ainda de 25% a 30% do eleitorado, que é muito significativo, mas Bolsonaro já não vai para segundo turno nenhum. Não tem mais condições. Agora, a direita e o centro precisam encontrar um candidato que pode ser o Mandetta, que abriu um espaço entre a população bastante grande, que poderá ocupar esse espaço e enfrentar um candidato da esquerda lá na frente, né? Por falar nisso, a eleição de novembro, agora de outubro, aliás, já deverá ser prorrogada 1 a 2 meses. O Tribunal Superior Eleitoral já admitiu que não tem como cumprir o cronograma de convenções, de teste de urnas, de debates políticos internos na sigla, sem juntar gente, e isso não pode fazer como nos orientou o Milanês agora, né? Não podemos fazer isso. Olá, que tu acha que o Mandetta ele já toma o lugar do Moro na preferência dos eleitores? Acho que sim. O Moro naufragou, né? O Moro desapareceu da mídia, né? O Moro está escondido nesse momento, ele tinha outros planos de ocupar, pode até ir para o Supremo, né? Que é um prêmio maravilhoso para ele, né? Imerecido, mas é maravilhoso para ele pessoalmente, né? Mas ele naufragou politicamente, sumiu. Não se ouve falar em Moro, não tem opinião, não tem absolutamente nada dele nesse momento, que é um momento crucial que a nação precisava de lideranças, de pessoas que tenham ideias claras, objetivas e que possam orientar a nossa população tão desassistida, né? E esse papel o Mandetta ocupou muito bem. Soube ocupar porque ele é um profissional, ele é político, tem cultura, é um médico, sabe se expressar, e ao líder não cabe, ao líder não é necessário apenas ter o cargo de líder, é necessário saber se expressar e comunicar à população. Lembra de Churchill lá na Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro inglês? Churchill, no primeiro discurso, conquistou a multidão da época ao dizer: não posso prometer nada, só sangue, suor e lágrimas. Soube se expressar, conquistou a população e levou a população para vitórias que vieram a seguir. Mandetta, não estou comparando com Churchill, evidentemente, não há comparação possível, não tem nada a ver, né? É até de rir, né? Mas Mandetta sabe se expressar e ocupou um espaço importante que Bolsonaro jogou fora porque não tem nada dentro da cabeça. Tá certo. Uma das coisas que o Mandetta faz é aquilo que nós estávamos falando antes, é opinar sobre aquilo que ele entende, né, que é a área dele de saúde. Já o Bolsonaro, como ele não entende, deveria ouvir quem entende. E ele mesmo diz, o próprio presidente Bolsonaro diz que ele não entende da área da saúde, só que ele está se complicando politicamente, então, né, ele se atravessa um pouco. Eu queria trazer agora para o comentário do Milanês. Uma pergunta, Milanês, que eu queria te colocar nessa linha da política que o Lac estava falando, que era como que tu enxerga, e ao mesmo tempo eu vou engatar com esse comentário que nós recebemos aqui através do Facebook, tá? Da Vani Jussara Godoy Branco. Uma das coisas é, como é que tu tem visto essa questão da política brasileira em relação à política ambiental, né? Tanto no governo que está aqui, quanto nos governos anteriores, e se há alguma perspectiva de melhora para o nosso futuro recente? Isso parece uma coisa bastante complexa, mas eu acho que esse é a tua expertise mesmo, é a complexidade dos assuntos, né? Teu doutorado é nessa linha, teu mestrado foi nessa linha, então eu vou engatar com essa questão que eu te fiz agora, o comentário da Vani Jussara Godoy Branco. Ela diz assim, ó: concordo plenamente com o Francisco Milanês, pois eu moro aqui na Itália e, como vocês sabem, aqui a coisa está preta. Porém, eu estou fazendo cursos online. Recentemente fiz o curso de Inteligência Emocional do José Roberto Marques, fiz outro de Ho'oponopono, da Beth Russo, para aproveitar e perdoar a quem devo perdoar e ficar em harmonia com as três mentes,
porque isso também ajuda a fortificar a nossa imunidade. Muito obrigado, Vanísio, Sara, pela tua participação desde a Itália. Muito bom o teu comentário. Milanês, deixo contigo, então, essa complexa junção de comentários. Bom, em primeiro lugar, tu citaste, eu preciso falar que eu trabalho com pesquisa na construção de uma visão complexa de saúde, né? Completamente diferente da visão dominante atual, que é uma visão cartesiana, uma visão causa e efeito, né? Uma visão simplificadora da saúde, né? Eu adoeço porque tem um vírus, e na verdade não é nada disso. A gente adoece porque está desequilibrado internamente, e quando está desequilibrado internamente, a gente aceita vírus, aceita bactéria, aceita milhões de coisas. Então o problema é um problema interno nosso. Mas claro que ninguém quer falar isso, porque saúde é uma coisa que não dá dinheiro. É importante que nós criemos um mundo perverso que problema dá dinheiro, solução não dá dinheiro. Então, se eu resolver a saúde dos brasileiros todos, quebra toda uma indústria e todo um sistema de atendimento, etc., que precisa das pessoas doentes, né? Então, precisa que as pessoas continuem doentes. Então, ele vai lidando para que elas não morram, não perder a clientela, mas também não está interessado na cura verdadeira e profunda, né? O meio ambiente é uma das principais curas, porque hoje, quando a gente vai estudando, a gente vê que a nossa saúde depende totalmente da saúde dos seres que estão ao redor. Porque a nossa ligação, eu vou dar um exemplo com as plantas, a gente se acha assim, eu não tenho nada a ver com rato. Ora, tu tá muito próximo das plantas, inclusive, não só dos animais, né? E basta ver o seguinte, resveratrol, tão festejado aí, que tem na uva e várias outras plantas, né? Resveratrol é um hormônio vegetal. Ele é um hormônio de imunidade vegetal. Por isso, os orgânicos chegam a ter 6 vezes mais resveratrol, por exemplo, uma uva orgânica. Porque ela é uma resposta imune a ataques de insetos e etc. Bom, o que é interessante? Resveratrol, que é do sistema imuno vegetal, eu como resveratrol e meu sistema imuno fica maravilhoso. Então, o hormônio vegetal funciona no nosso corpo também. Então, nós estamos muito mais próximos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu como plantas estressadas, animais, para quem come carne, estressados, eu estou adquirindo o estresse deles, via hormonal e via outras formas que a gente nem conhece muito bem, mecanismos que a gente não conhece muito bem. Mas, então, não é só o fato, por exemplo, um orgânico, não é só o fato dele não ter venenos, porque ele não foi envenenado. Não, é o fato dele ter se alimentado de alimentos naturais, como nós deveríamos fazer, e o outro se alimenta de adubo químico. Adubo químico é tipo botar soro numa pessoa e dizer que ela está alimentada. Não está. Então, o alimento orgânico, ele traz uma harmonia de constituição dele pela alimentação que ele tem, do solo saudável, que passa para nós e produz a nossa imunidade. Então, existe o fato da contaminação de agrotóxicos, mas existe o fato, do outro lado, é que esta planta é saudável. E plantas saudáveis produzem saúde da gente, porque nós estamos muito mais próximos dos outros. Então, o que eu estou dizendo com o meio ambiente? Tu perguntaste, nós nunca vivemos, a Agapan surgiu, a Agapan é a primeira entidade ambientalista da América Latina. A primeira entidade a falar de desenvolvimento, mudar os valores da existência humana, foi a Agapan. Então, ela nasceu no período militar. Nem neste período a destruição era tão grande. Naquele período militar, né? Porque hoje talvez estejamos num outro simulacro. Mas nunca houve destruição igual, nunca houve tamanho desprezo, e aí eu estou falando em nível estadual, federal, municipal, pela natureza. E nunca se soube tão claramente que a natureza constitui a nossa saúde. Então, o que nós estamos fazendo em termos de saúde complexa? Nós estamos dizendo que queremos ser saudáveis e estamos destruindo os meios para ser. E tem outros problemas mais requintados, que eu não vou poder entrar aqui, eu aceito o desafio, se interessar a vocês, de um dia conversar mais profundamente. Mas, por exemplo, a gente diz, o alimento faz a saúde, mas a saúde também faz o alimento, porque quando eu estou intoxicado por agrotóxicos, por exemplo, eu tenho dificuldade de capacidade de concentração, análise, e tenho uma tendência a comer alimentos de pior qualidade. Então, quando eu como alimentos de pior qualidade, eu estimulo a produção deles, né?
Quando eu como alimentos ultraprocessados, esses alimentos que a gente nem sabe o que tem dentro praticamente, eu estou estimulando a indústria. Quando eu compro alimentos agroecológicos de um produtor, eu estou estimulando a produção dele. Então, dinheiro é a grande forma, no nosso tipo de sociedade, de estimular alguma coisa. Então, não é assim, não é só a minha saúde. Quando eu estou, e quão pior de saúde eu estou, mais eu tendo a comer porcarias. Olha que interessante. Então, a saúde faz a alimentação também. Não é só a alimentação que faz a saúde. Isso é o início do que eu tentaria explicar sobre questão complexa. Mas a mesma coisa é, se as plantas estão doentes, elas precisam da mesma atmosfera que nós. São milhões de anos de coevolução. Os animais também. Então, se eles estão doentes, eles são indicadores de que nós estamos doentes. E não tem essa, não dá para separar o mundo, né? Então, a gente deveria aprender a estar ouvindo mais. Olha, não deu flor, o que está acontecendo errado, não segurou os frutos, porque nós estamos vivendo isso juntos. E aí é uma outra questão, até da nossa própria espécie, da qual nós estávamos tão desligados, e parece que agora vamos ter uma chance de nos reconectar com o próprio ser humano. A nossa própria espécie, não é possível tu ser feliz. Já tem várias pessoas, e é pesquisa mostrando. É impossível tu ser feliz no meio de infelicidade de outros da tua espécie. Porque tu estás num campo e divide informações, e aí tem milhões de interpretações científicas para isso, mas tu está dividindo a informação com todo esse sofrimento. Então, é mais uma razão porque a gente tem que construir uma sociedade justa, decente, digna para se viver, porque a dignidade tua depende disso. Não é só bonzinho, é necessidade para criar um mundo decente para todos, né? Então, o meio ambiente tem muito para ensinar, e eu acho que essa crise está ajudando muito a pessoas perceberem coisas. Mas tem coisas que não basta, a gente não percebe normalmente com a nossa forma que nós somos educados de pensar. Nós vamos ter que ampliar e discutir para que as pessoas aprendam a olhar de uma outra forma. Tá certo, mas eu acho que o teu desafio vai ser aceito por nós aqui. Nós podemos voltar a falar desse assunto, é bastante complexo e certamente precisamos de mais tempo, né? Lá, que nem que a gente faça num horário também diferente daqui do RS em Pauta. Sim. Podemos abrir, de repente, um programa especial num outro horário para... Podemos ter um horário diferenciado. Isso, para a gente conseguir dar conta de tamanho e complexidade desse assunto. Eu vou registrar aqui os comentários do pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, mas a gente não vai conseguir abordar esse assunto agora, tá? A Maria de Lourdes Gomes Pedroso, ela coloca: a reforma agrária é a maior urgência para a recuperação econômica e segurança alimentar? É uma pergunta. E ela pergunta também: o MST pode ser um grande aliado? É uma boa pauta e é bastante complexa para a gente falar sobre isso também. O Darcy Campani, já respondendo ela ali, diz que ele é um aliado. O Darcy Campani, que é professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Eu queria trazer, Milanês, uma questão, assim, só para concordar contigo na linha. Eu estava lendo os dados do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, e eles dizem que de 80% a 90% dos problemas do câncer, ele é provocado por causas externas. Está aí nessa lâmina que eu estou colocando, que eu tinha postado lá no meu Instagram na semana passada, porque isso chama muita atenção e vai no âmbito do que tu diz, não é tanto só o nosso problema interno, é de todos, né? Tudo está interconectado, e essa é uma visão da ecologia, né, do ambientalismo durante muitas décadas. Mas eu queria, já encaminhando aqui, Milanês, para o final da nossa live, que a gente já avançou bastante no tempo, né? O tempo passa muito rápido quando a gente tem muita coisa para dizer. Na linha já de agradecer, assim, a tua participação e a do LAC, eu vou passar a palavra para vocês para a gente fazer um fechamento aqui no programa, e conforme prometido, eu vou rodar, né, o clipe ali da Bruna N até o final, depois que a gente terminar de falar. Eu vou preparando aqui enquanto vocês vão dando o recado final de vocês, e deixo para os nossos ouvintes o clipe da Bruna N, e também lembrando de quem está nos seguindo pelo YouTube, que se inscreva no nosso canal e aperte o sininho ali para receber as notificações, e também curtam a nossa página no Facebook. E quem preferir ouvir só o áudio, pode baixar o aplicativo na loja do Google, né? O aplicativo para Android. Então, Lac, eu acho que antes de passar a fala para o Milanês, eu vou deixar para tuas considerações finais, depois a gente encerra com o Milanês essa live. Não, eu encerro chamando a atenção que hoje a Câmara deverá tentar votar a ajuda emergencial aos estados.
né? O Rodrigo Maia chegou a combinar uma entrevista com o site Jota, que é um site jurídico, no final de semana, no sábado, cancelou e foi partir para a conversação e tentar um acordo. A ala neoliberal do governo Bolsonaro não quer dar nada para os estados, quer dar o mínimo possível. E os estados e os municípios precisam de ajuda. Então, o Rodrigo Maia partiu para negociação e hoje, de tarde, algum plano emergencial substituindo ao plano Mansueto, que iria à votação, que era aquela ajuda aos estados, mas que eles teriam que vender estatais e quase cortes. Vai surgir um outro plano emergencial que vai ser votado hoje de tarde. Chama atenção para isso. E chama atenção também para uma notícia bacana que eu vi agora. Estão colocando fotografias dos seus rostos no peito, porque eles estão todos mascarados e com aquela outra proteção de acrílico e com aventais, então ficam parecendo astronautas, né? Então eles estão botando a foto do rosto de cada um no peito, uma fotografia, está aí essa matéria, está no Estadão, está aí ela, e para humanizar o atendimento. Olha, eu sou fulano de tal, só estou protegido para poder te ajudar melhor aqui. Achei muito bacana e muito interessante. Legal, Lac, muito obrigado. Então, Milanês, te agradecendo já agora a tua presença mais uma vez, eu deixo uma palavra final para ti, já fica o convite para que possa participar de outros programas aqui com a gente daqui para frente, tanto em confinamento quanto após isso, se Deus quiser, ou mesmo que ele não queira, enfim, não vou entrar nessa questão. Contigo. Bom, parabenizar a iniciativa de vocês, um programa muito bacana e, claro, isso nos botar à disposição de quando precisarem, e dizer que, casualmente, o câncer é uma área que eu estudei muitos anos e o câncer é uma doença absolutamente bioindicadora da destruição ambiental. Ela é uma doença relacionada de várias formas à questão ambiental. E ela foi tocado por uma das audiências que o câncer também aliás, ela não tocou, ela falou de perdão, mas, por exemplo, tem pesquisas científicas, não é opinião minha, pesquisas científicas demonstrando que pessoas que têm dificuldade de perdoar são mais propensas a desenvolver carcinomas. Então, para vocês verem como o estresse, o perdão, a imunidade, tudo isso está relacionado. O câncer é uma doença ambiental. O câncer é, para o nosso corpo, praticamente o que nós somos para o planeta. A nossa espécie é um câncer planetário. Tem sido hoje, não precisava ser, né? E o câncer curioso é as nossas células modificadas, nossa própria célula modificada, como nós somos parte da natureza, modificados e fazemos esse estrago que fazemos. Então, o câncer é um tema muito interessante para debate. Tem muitas visões maravilhosas sobre câncer. Eu aprendi muito, por exemplo, com o Dr. Olímpio Faisal Pinto, que é um grande pesquisador de câncer, e, embora ele seja dentista, odontologista, e ele é um pesquisador em nível internacional sobre câncer, e eu aprendi muito com ele lá de materiais, quando eu tive fazendo um trabalho para ele também, e fiz curso de medicina antroposófica, aprendi muito também sobre outras formas de ver a questão. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte: as doenças degenerativas são doenças ambientais. E elas precisam ser tratadas assim, e a única forma não é curar, é de evitá-las, porque nós não precisávamos sequer tê-las. Se nós cuidarmos da questão ambiental, nós deixaremos de ter a grande maioria das doenças ambientais degenerativas, inclusive as neurotoxicidades, Alzheimer's e tudo isso que está crescendo, essa doença que está afetando as crianças também, e agora que o Messi é um dos representantes, está me faltando o nome agora, mas de qualquer forma, as doenças, os autismos, vários tipos de autismos, né? Todas essas doenças tem várias pesquisas científicas demonstrando, por exemplo, intoxicação de agrotóxicos está relacionada, as doenças também cardiológicas e as neurotoxicidades, as degenerativas, Alzheimer, Parkinson, estão muito ligadas a intoxicações ambientais. Então,
a gente vê o quanto nós estamos sofrendo e deixando de viver, achando que nós estamos construindo uma vida maravilhosa, e é um grande engano internacional. Eu acho que essa parada, isso é outra coisa que eu disse naquele vídeo que tu te referiste, é que essa parada é um momento para a gente rever as nossas próprias vidas, nossos trabalhos, tudo, porque eu acho que dá para a gente tirar uma coisa muito boa disso como sociedade e como indivíduo também. Então, agradeço muito e estou à disposição de vocês. Né? Uhum. Tá certo, então, Milanesa. O LAC já caiu aqui, né? A conexão dele, ele deve estar tentando voltar, mas enquanto isso, fica um agradecimento aí. Vou dar, como eu prometi aqui, o clipe da Bruna N para os nossos ouvintes ficarem acompanhando, e agora ele vai até o final. Um abraço, tchau, Milanesa. Muito obrigado. Um abraço. E foi testando tudo que eu sou, a paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo o medo. Eu sei que vai passar se a gente fizer tudo direito. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei, sem saber que a vida é mais que pensamos e tudo que precisamos é aprender com os danos que o mundo inteiro é um só. Somos uno. We are one. Somos todos Entre aula. Somos todos unos. Todos somos uno. Wir sind alle nur eins. Diácono. Todos somos. Somos sosam. Israel lahela muet. Somos todos unos. We are all one. Somos uno. Cuide do seu corpo, alimente sua fé. Brinque com seus filhos, faça tudo o que puder pra gente passar logo com essa dor que é do mundo. E a luta continua de segundo a segundo. Os anjos de jaleco estão se arriscando pra nos salvar, e cada vida em risco deve importar. Por todos nós, por cada um de nós, faça sua parte porque nunca estamos só. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei, sem saber que a vida é mais que pensamos e tudo que precisamos é aprender com os danos que o mundo inteiro é um só. Um só, o mundo inteiro é um só. Que o mundo inteiro é um só. Um só, o mundo inteiro é um só. Que o mundo inteiro é um só. Somos um só. Mututima uno. Somos um só. 我们是一体的。 Siamo tutti uniti. Brasil, somos um só.